Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente. Preste atenção nisso. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele e fizeram uma pergunta muito importante. Eles disseram, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha aqui a obra de Deus. Você sabe por que ele deu essa resposta? Você sabe por que ele não disse, não, a obra de Deus você tem que sair pelo mundo, fazendo as pessoas acreditar em mim. Ele só disse o seguinte, a obra de Deus é esta, creia naquele que ele enviou. Porque a partir desse ponto, que as consequências desta crença verdadeira, ela produz uma paz muito grande. Quer dizer, uma experiência pessoal que torna-se coletiva depois de uma experiência totalmente individual. É quando Deus primeiro se manifesta para você, depois se manifesta para as pessoas. Na maioria das vezes, as pessoas elas costumam alterar essa ordem. Elas começam a oferecer o que não receberam, começam a falar de uma experiência que nunca tiveram, começam a falar sobre coisas que elas nunca em sua vida tiveram o privilégio de ver em sua própria vida. E isso traz consequências muito ruins, por quê? Porque isso gera uma ansiedade e isso não passa a verdade verdadeira, vamos dizer assim, do Evangelho, o Evangelho que verdadeiramente provoca nas pessoas o desejo de conhecer Deus. O que Jesus quer é que a manifestação desta comunhão seja algo totalmente visível em sua vida. Você não pode permitir que o mundo te influencie até o ponto de você sentir a necessidade de oferecer o que nunca recebeu. A obra de Deus é esta, creia. Agora, impressionante, muitas pessoas ainda não crêem. Muitas pessoas ainda não passaram pela experiência da confiança que é necessário. A palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como uma águia. Por que está escrito isso? Que existe uma diferença entre esperar no Senhor e perder tempo na vida. A pessoa que espera no Senhor é uma pessoa que conhece Deus. É uma pessoa que verdadeiramente crê. E essa crença não é da boca para fora. É resultado de uma experiência pessoal. É resultado de uma experiência que desativou a ansiedade, a preocupação, o medo, a dúvida, que é isso que a presença de Deus promove na vida da pessoa que se relaciona com Ele. É muito importante você saber disso, porque muitas pessoas se esforçam demais oferecendo serviços, trabalhos, fazendo coisas como um louco, tentando agradar Deus. E muitas vezes até fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Existem muitas atividades que Deus está dizendo, eu não quero que seja feito. Não quero que você faça dessa forma. Me apresente ao mundo. Mas de que forma, Senhor? O Senhor quer que eu te apresente ao mundo? De que forma? Permitindo que as pessoas reconheçam a minha presença em você. Isso será possível se você verdadeiramente está nele. Então, é muito importante quando você entende que a sua experiência com Deus é algo muito bom, quando você está totalmente envolvido nisso. Mas quando você religiosamente se sente obrigado a oferecer o que não recebeu, quando você religiosamente se sente obrigado
a oferecer ao mundo o que você nunca recebeu, o que você nunca teve. Você está fortalecendo as trevas que domina contra você. Eu digo domina porque ela já dominou o mundo e está trabalhando para dominar você também. Tem muita gente que não tem luz própria, nós falamos isso na transmissão da semana passada. E por que não tem luz própria? Porque o mundo apagou. São pessoas que passaram por experiências desagradáveis, pessoas que tiveram uma experiência sentimental muito desagradável, são pessoas que desistiram da felicidade. E até mesmo tem gente que acredita que não merece ser feliz, por causa de uma experiência que teve. E como ela passa a acreditar que não merece ser feliz, ela começa a sentir medo da felicidade. Toda vez que ela está alegre, que alguma coisa boa acontece e que ela permanece em um estado de bem-aventurança por um período de tempo, existe uma vozinha na cabeça que diz: você está alegre demais, você está feliz demais, isso é alguma coisa ruim que está para acontecer. Quer dizer, a pessoa ela foi tão fustigada com a vara do sofrimento que ela não acredita mais que a felicidade existe para ela. E toda vez que ela se encontra, uma vez ou outra, né, que ela se encontra nesse estado de felicidade, que ela está se sentindo bem, existe algo que está cobrando. Existe um lado malicioso dentro dela que está cobrando. E fica aquela cobrança, você está feliz demais. Cobrando para que a pessoa volte àquele estado depressivo de costume. Quer dizer, essa foram uma das consequências da queda do gênero humano e tornou o ser humano miserável, precário e deixou o homem nessa condição. Então você analisa que essa escuridão, essas trevas, apaga a pessoa, deixa a pessoa sem luz, sem brilho. Que observe que uma pessoa feliz, ela tem brilho, ela tem luz, ela encanta as pessoas. É certo que também desperta alguns sentimentos nocivos, que é a inveja, que é o ressentimento. Tem pessoas que ficam ressentidas com a felicidade do outro. E tudo isso precisa ser ignorado, porque você precisa olhar para isso com compaixão, reconhecendo que a maioria das pessoas vivem nesta condição também por conta de experiências negativas que sofreram na vida, e elas ficam magoadas quando vê alguém que está numa condição melhor. Por quê? Porque elas logo pensam: poxa vida, por que não eu também? Então isso desenvolve uma certa rejeição. E como as pessoas vivem à procura de consideração, de aprovação, de aceitação, de amor, compreensão, atenção, que tudo isso é miséria. A pessoa que anda em busca dessas coisas. É bom receber isso, mas é importante ficar confortável quando você não tem. Quando as pessoas não consideram, quando as pessoas ficam ressentidas ou magoadas com o seu progresso ou com a sua luz, com a sua paz. Você precisa ficar confortável com a reação das pessoas quando elas ficam tristes. E você percebe que isso existe. Quando as pessoas ficam tristes por você estar bem. Isso se manifesta através da inveja e muitas vezes da manipulação, da sabotagem, da perseguição, da exclusão. Você começa a ser excluído de determinadas situações, porque a pessoa começa a achar que você é metido,
Você é uma pessoa metida, você é uma pessoa egoísta, porque não vê você reclamando, não vê você falando dos mesmos problemas que elas costumam falar. Então você sempre vai ser considerado como uma pessoa egoísta, como uma pessoa que não está preocupado com os problemas da humanidade, como uma pessoa que não tem sentimentos. Por quê? Porque você não se apresenta como o tipo que está sempre compartilhando de sabores, que está sempre compartilhando as experiências negativas da humanidade, que muitas vezes isso se torna o tema de muitas conversas, em almoços de final de semana, em reuniões nos finais de tarde, nos momentos de recreação. Notem que a maioria das vezes surgem conversas compartilhando problemas e de repente você não tem o que falar, você não tem o que compartilhar nesse aspecto. Então você vai ser considerado como uma pessoa chata. E esse tipo de luz o mundo rejeita, porque o mundo se alimenta de miséria. A miséria atrai miséria. E ela se sente bem e se sente confortável com seus iguais. Então, como fazer? Você deve ter paz, você deve reconhecer que é assim mesmo. Não é uma coisa que você precisa se esforçar para mudar. Não é algo que você tem que mudar nas pessoas. Você precisa apenas compreender que é assim, que cada um está vivendo no nível da consciência que possui. Ela não está investindo em si mesma. Ela não está fazendo esse investimento em sua própria vida. E por isso, esse sentimento que a pessoa tem, profundo, aquele sentimento de insignificância, impotência, mágoa e ressentimento, quando ela parte para a religião, ela precisa se sentir útil. E essa necessidade de se sentir útil, poxa vida, aí junta a fome com vontade de comer. Aí existem os que dizem que Deus só vai gostar de você se você estiver fazendo muitos serviços, se você estiver envolvido em muitas atividades, se você se esforçar para agradar a Deus, fazendo coisas que Ele não mandou você fazer. Exemplo, tem pessoas que interpretam o ide de Jesus quando Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A pessoa interpreta isso como uma obrigação de ter que ficar no semáforo distribuindo panfletos, de ter que importunar as pessoas no seu momento de recreio, repouso, o lazer, e a pessoa muitas vezes acha que tem que, porque está escrito para pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então você incorpora essa batalha de natureza espiritual que precisa ser travada com o mundo, com as trevas, e você então, machucado pela experiência que teve em sua vida, que foi uma experiência desagradável, e além disso agora se sentindo obrigado a oferecer serviços para agradar a Deus. Quando na verdade, quando Jesus fala para que você compartilhe o evangelho com o mundo, o que significa isso? O evangelho é boa nova. E qual é a primeira boa nova? Depois da consciência da ressurreição de Jesus, que a humanidade sabe. Vivemos em um mundo evangelizado, as pessoas sabem que Jesus morreu e ressuscitou para pagar a dívida da humanidade. Qual é a boa nova nesta geração que você precisa compartilhar com o mundo? A boa nova é o resultado da tua experiência pessoal com Deus. É quando as pessoas têm o privilégio de conhecer alguém com o rosto de gente resolvida, que está em paz, que está prosperando, crescendo, avançando espiritualmente e avançando na matéria, com as suas realizações pessoais em parceria com Deus,
tornando o mundo consciente de que essa parceria existe e que Deus tem o interesse de interferir na vida das pessoas que procuram honrá-lo, que procuram conhecer a sua vontade, a sua palavra, que procuram entender como Deus começa a interferir em sua vida profissional, quando Deus tem um interesse e começa a interferir em sua vida em vários aspectos, na sua vida sentimental também, que envolve tudo. Você não pode ser uma pessoa infeliz por conta de uma experiência negativa com alguém. Ou seja, a capacidade de lidar com os dilemas da vida com leveza, paz, naturalidade, confiança e uma certeza que vem desse relacionamento verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus. Quando ele começa a te ensinar. Ele disse que o Espírito Santo seria enviado para nos ensinar todas as coisas. E quando ele fala isso, ele está falando sobre tudo. Sobre suas atividades profissionais, sobre a sua vida sentimental, o seu relacionamento, a vida social, o seu relacionamento no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Ensinar todas as coisas. Ensinar sobre como você, quando está desenvolvendo um conhecimento técnico sobre determinado assunto, o Espírito de Deus potencializa isso e você percebe que existe uma capacidade a mais, você sente que a força de Deus está em você, você não esmorece com os desafios, você aprende as coisas com mais fluidez, você não fica empancado. Quer dizer, a tua vida começa a fluir como resultado desta aproximação. Essa é a boa nova que você precisa compartilhar com o mundo agora. E não ficar oferecendo serviços ao Senhor Deus no espírito da ansiedade, enquanto as trevas dominam o mundo e invadem o seu coração. E foi por isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 6, no versículo 22, ele diz: a candeia do corpo, a lâmpada do corpo são os olhos. Quer dizer, os teus olhos é a lâmpada do seu corpo. Quantas pessoas você viu com os olhos apagados? Você percebe que a pessoa está sem brilho, sem luz, sem vontade, o semblante caído. Porque os olhos estão fixados em alguém ou em alguma coisa que está matando a sua vontade de viver e está apagando a sua luz. A lâmpada do corpo são os olhos. E aqui está falando não somente dos olhos físicos, e quando você é capaz de ver nos olhos físicos esse tipo de decadência, são porque os olhos espirituais já estão apagados. E Jesus está falando aqui dos olhos do Espírito. A lâmpada do corpo são os olhos. Os olhos do Espírito precisam estar abertos. São os olhos do Espírito, do teu Espírito, que ilumina o teu corpo. E você precisa manter os olhos do teu Espírito abertos para enxergar com clareza os desafios da vida, para enxergar com clareza o que acontece com você, para enxergar com clareza o que acontece no mundo. Por isso que ele diz aqui: de sorte que, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, e agora eu me atrevo a acrescentar que ele está falando aqui dos olhos da carne, que é o lado para onde você direciona o teu olhar, são as coisas que chamam a sua atenção. Olhos bons. O que significa isso? Significa que tem muita gente que tem o olho mau. Tem gente que só olha para tragédias, para coisas ruins. Você já ouviu aquela frase, né, que diz que
A mosca vai ao lixo, enquanto a abelha vai ao mel. E por que isso? Porque é uma questão de natureza. Então vamos mostrar isso aqui da seguinte forma. A pessoa que tem uma natureza de mosca, que está sempre revoando sobre cadáveres, sobre decadência, que está sempre sobrevoando sobre o lixo, as pessoas que têm esse olhar, elas não vão ter luz própria, não vão ter brilho nos olhos, não vão ter força, elas não vão conseguir manter os olhos do Espírito abertos para iluminar os seus caminhos. Porque esse olhar está atraindo trevas, está tapando os olhos do Espírito. E a pessoa fica sem capacidade de discernir o seu próprio caminho. Por isso que ele diz: de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E olhos bons são aqueles que olham para o lado bom da vida, das coisas, do que acontece. São aquelas pessoas que não estão procurando coisas ruins para fixar o seu olhar, para prender a sua atenção. Note isso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Está aqui, ó. Os olhos maus são aqueles que estão sempre fixados em tragédias, em coisas que dão errado, está sempre fixado na vida do outro com sentimento de inveja. É aquela pessoa que não interpreta o que está acontecendo à luz dos olhos do Espírito. Mas é aquela pessoa que está olhando com os olhos da carne, e aí onde nasce a inveja, onde nasce a tristeza, é aí onde nasce as suspeitas ruins. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas? Por quê? Ele está falando aqui agora das consequências. As consequências. E quais são as consequências? Você vai ficar com a sua lâmpada apagada. Você vai ser uma pessoa que não vai ser notada. E o pior de tudo, você perde a capacidade de ser notado por pessoas que têm a capacidade de promover você. Você vai perder a capacidade de ser notado por situações que podem promover a sua vida. Porque isso deixa você sem luz. Já falei aqui que isso é um negócio tão tenebroso que muitas vezes você passa a ser escanteado, deixado para trás. As pessoas simplesmente não notam você. Uma vez, cumprimentando as pessoas, teve alguém que falou comigo: poxa, falou com todo mundo e parece que não me viu. E eu disse: não, eu não vi mesmo. E fiz aquela pessoa entender que eu não consegui enxergá-la ali, porque esta é a condição em que ela se encontra. E ali, conversando com ela, naquele encontro amistoso, conversando, comecei então a entender por que a lâmpada dela estava apagada. Quer dizer, uma pessoa que estava se sentindo um lixo, vazia, destituída de oportunidades e privilégios, uma pessoa que teve um relacionamento muito desgaste com alguém, uma pessoa que não estava mais valorizando a sua dignidade, uma pessoa que estava sempre pensando em si mesma como alguém que vale pouco, porque foi isso que o mundo, com os problemas que foram criados para ela, fez ela acreditar. Fez isso com ela. Quando aquele relacionamento deu errado, ela começou a acreditar que uma coisa muito errada com ela,
e que ela não tinha capacidade de sustentar um relacionamento com alguém, que já era, acho que a segunda ou terceira tentativa, e começou a acreditar que era uma pessoa que vale pouco. Na vida profissional também decepções. Então ela foi deixando que o mundo fizesse dela uma pessoa apagada. E olha como isso é terrível, isso começa a se reproduzir em outras áreas da sua vida. Que até no encontro casual, nas relações sociais, quando as pessoas se encontram em eventos e atividades, a pessoa não aparece. Ela fica simplesmente ali excluída. E quando alguém resolve dar um pouco de atenção, é por generosidade e não por consideração. Por quê? Que a pessoa foi aceitando isso. Então note você, diante desse desafio que nós temos de expulsar as trevas do nosso coração, como resultado das experiências negativas que temos na vida, e o mundo começa a forçar a entrada para fazer você acreditar que não é nada, que não é ninguém, que não tem coisa nenhuma, que não vai chegar a lugar nenhum, que você é gorda, que você é magra, que você é velha, que você é pobre, que você não tem instrução. Essas coisas que você começa a se impressionar e começa a acreditar que precisa ter para ser respeitada, que você começa a acreditar que precisa ter essas coisas para receber consideração, aí acabou para você. Quando você começa a aceitar isso. Agora veja, a pessoa está nessa condição e ainda é convidado a enfrentar os maus tratos que o mundo oferece para pessoas que vivem oferecendo Jesus sem que elas tenham interesse. Quer dizer, você vai ser mais machucado ainda, que você vai começar a ser desprezado por gente ruim, por gente que não merece Jesus, pelo menos não no momento, porque precisa se arrepender, precisa de arrependimento. Para a pessoa merecer Jesus, ela primeiro precisa se arrepender. E o arrependimento é fruto de uma consciência de quem reconhece que precisa de Jesus. Mas você é desafiado a oferecer Jesus para pessoas que não reconhecem que precisa dele. E enquanto você está oferecendo Jesus, estão desprezando você. E você vai entender que isso é obra do diabo, essa rejeição. Vai entender que esse tipo de sofrimento é uma coisa que Deus acha bonito, que Deus acha lindo quando as pessoas cospem na sua cara e jogam você no canto da parede como se fosse lixo. Ora, se o próprio Cristo que ensinou que nós somos sal da terra e que se este sal perde o sabor, perde a qualidade, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quer dizer, você tem que tomar cuidado, porque o diabo pega a palavra de Deus e faz você acreditar em algo que as consequências serão estas. Você vai se tornar insípido, jogado fora e pisado pelos homens em nome de Jesus, achando que está agradando a ele. Porque veio de uma experiência terrível e agora está se sentindo obrigado a oferecer serviços e mais serviços, trabalhos e mais trabalhos para Jesus, sem se resolver com ele, sem expulsar as trevas do seu coração, sem antes resolver os seus dilemas com ele pessoalmente. E aí começa a oferecer uma vida falsa que você nunca teve, que você nunca viveu. Você começa a oferecer uma experiência que nunca teve. E essa negação, que contraria a tua consciência, começa a cobrar. E quando a tua consciência cobra a razão desta verdade, ela não encontra. E você se acha mentiroso. E quando você se sente dessa forma, você está desprezando a sua dignidade e disso surge uma tristeza. Essa tristeza existencial
que é um estado depressivo de pessoas que têm experiência com o universo religioso, mas nunca conheceram Deus, porque elas são uma versão atualizada da miséria que eram antes, que viveram antes, e hoje ganhou uma nomenclatura, né? Tem um nome de cristão, de que segue a Cristo, discípulo de Jesus, mas a manifestação da presença de Deus não aconteceu. Então isso começa a exigir de você uma verdade que você ainda não encontrou. Você lê na Bíblia o poder de Deus resgatando pessoas, curando enfermos, e você carrega uma doença que não consegue expulsar do teu corpo e vive se intoxicando com remédios. Você vê na Bíblia Deus sustentando uma nação inteira no deserto de uma forma impressionante, e você olha para a sua própria vida e não vê sustento. Muitas vezes é sustentado por outras pessoas porque isso não aconteceu em sua vida ainda. E muitas vezes é obrigado ainda a trabalhar e oferecer serviço para um Deus que despreza você dessa forma. Muitas vezes você vê na Bíblia os personagens que estão lá prosperando no deserto, Deus fazendo o impossível, como fez com Abraão, quando o homem ficou rico em gado, prata e ouro no deserto. E de repente você, numa cidade grande, numa metrópole, cercado de todos os recursos, você não tem nada, você não tem gado, nem prata, nem ouro, ainda vive da assistência do Estado e da generosidade dos irmãos. Você não vê a potência da presença de Deus se manifestando em sua vida nesse nível. E você é obrigado a oferecer serviço para Deus. Quer dizer, você começa a entrar em uma crise. Poxa vida, sou tão bonzinho para Deus, falo tanto bem dele, e ele não me ajuda, ele não me dá nem a dignidade de criar uma oportunidade para que eu me sustente, para que eu viva com o resultado dos meus esforços. Então, são perguntas feitas por pessoas sérias, que muitas vezes alcançam respostas de pessoas sem entendimento. Pessoas que dizem, não, mas é assim mesmo, a nossa vitória está no céu, está na glória. Quer dizer, fazendo de você um discípulo de Lázaro, o mendigo, que enquanto viveu na terra, viveu pobre e leproso, e o único consolo foi morrendo, né? Quer dizer, pessoas que até hoje acreditam que só pode ser feliz e vitoriosa depois da morte. São pessoas que acreditam que só vai ter alguma coisa, a sua vida só vai ser boa mesmo como chegar no céu. Pronto. Se você começou a acreditar desse jeito, você perdeu o foco. Você não está crendo em Jesus como Ele quer que você creia. Por isso que Ele falou para os discípulos que fizeram essa pergunta. Que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, vocês querem fazer a obra de Deus mesmo? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Creia que eu já paguei a tua dívida. Creia que a tua dívida está paga e foi Jesus que pagou. Creia que agora você tem o direito de ser feliz, porque Ele trouxe para a humanidade o direito do destino eterno na presença de Deus. E também resgatou o domínio do homem sobre as coisas que há no mundo. Ele também traz o Espírito Santo para compartilhar as riquezas do reino de Deus com aqueles que estão em aliança com Ele. Creia que Jesus fez tudo e que agora você precisa manifestar essa boa nova ao mundo em sua própria vida. Porque apresentar Deus ao mundo em sua vida é muito melhor do que pregar sobre Ele, do que falar sobre as coisas que Ele fez no passado. É melhor e muito melhor mostrar ao mundo as coisas que Ele está fazendo hoje e na sua vida. Então não fique de braço cruzado, não fique parado, não deixe que o mundo apague a sua luz e não fique pensando que Deus está exigindo o serviço de uma pessoa cansada, que não se resolveu ainda, que não se libertou, que ainda está dominada pelas trevas, que o seu coração ainda está cheio de medo.
é uma pessoa que tem dúvidas sobre vários assuntos, é uma pessoa que quando pensa em Deus, pensa num senhor de engenho, em alguém que está exigindo serviço, enquanto nega o que há de melhor da sua fazenda para os seus servos. Deus não é assim. Você precisa crer em Jesus da forma correta. Ele pagou a tua dívida e compartilhou a potência, que é o Espírito Santo, para que você saia de qualquer condição infeliz que porventura no momento esteja enfrentando. Você nasceu para ser feliz mesmo. Boa nova, evangelho quer dizer boa nova. E quem encontrou essa boa nova e essa boa nova, as consequências da boa nova, já está operando na vida desta pessoa, essa pessoa é feliz. Que a primeira coisa que se instala no coração é paz. E essa paz potencializa dons, talentos. Essa paz faz você esperar em Deus enquanto honra o Senhor com segurança. Você não fica atribulado, pensando que Deus não recebeu as suas ofertas, a sua devoção. Você tem plena certeza, porque você sabe quem você é, à luz da pessoa que você foi. Você sabe que hoje você é diferente. Você hoje tem o interesse de andar com Deus, de ouvir a palavra de Deus. Você honra o Senhor com o melhor das suas produções. Por que Deus vai desprezar uma pessoa dessa? Tem cabimento isso? Tem fundamento? Deus desprezar uma pessoa que não se entrega à prostituição, uma pessoa que faz um trabalho limpo, uma pessoa que se esforça para promover a satisfação dos seus clientes ou do seu patrão, uma pessoa que faz o dever de casa, que faz a coisa certa, uma pessoa justa. Por que Deus vai negar? Não, Ele vem criando oportunidades para que essa pessoa prospere. E você vai prosperar. Mas primeiro vamos entender isso. Qual é o tipo de obra que Deus quer que você faça? Jesus está falando para você através de mim agora que a primeira obra a ser realizada é em teu próprio coração. Você não pode deixar que o mundo apague a sua luz, porque uma pessoa com a lâmpada apagada, ela vai ser humilhada, vai ser pisada pelos homens, vai ser esquecida, vai ser desprezada, ela não vai ser reconhecida por mais que se esforce, porque tudo que faz é com sentimento de aprovação e inferioridade. Uma pessoa com a lâmpada apagada, ela está morta. Socialmente falando, está acabada. Então vamos resolver isso primeiro. E deixe que a luz de Deus em sua vida é consequência, e o mundo vai ver isso. E desse modo você compartilha a boa nova nesse mundo caótico, que além de evangelizado, infelizmente é um mundo que despreza o amor de Deus, o convite de Deus e a justiça de Deus. Então se ocupe agora com a sua vida, sem nenhum medo de estar pecando contra o Senhor. Assuma a responsabilidade por seu próprio coração e deixe que a consequência disso convença as pessoas a ter a mesma experiência que você. Antes de oferecer Jesus ao mundo, permita que ele apareça para você. É isso que Deus quer que você faça. E é nesse momento que Deus está falando contigo, porque você tem muito a fazer, tem muito que prosperar, tem muitas oportunidades que Deus quer criar para você, muitas ideias que Deus pode compartilhar contigo, que pode mudar a tua vida radicalmente e fazer de você uma pessoa vitoriosa e feliz cada vez mais sobre as suas realizações com a participação de Deus. Vamos orar nesse momento. Pegue um copo com água, ponha perto de você e apresente ao Senhor a sua vida e o seu destino e diga para Ele: sim, Senhor, eu entendi a tua palavra e nesse momento eu me comprometo comigo, porque é por onde o Senhor passa primeiro antes de chegar a qualquer pessoa. Não tenha medo, não, assuma isso, você não está sendo egoísta, você está sendo responsável. Está escrito na palavra de Deus, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
o teu coração e não do outro. O coração do outro, através de você recebendo qualquer coisa que de Deus venha ao seu encontro, é consequência de algo que você tem, alcançou e está compartilhando com o mundo. Vamos orar nesse momento. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer, por tudo que esta vida nesse momento está apresentando diante do Senhor, buscando a orientação, a força, a ajuda, a capacidade, o espírito da honra, do desenvolvimento, da produtividade, da multiplicação, o espírito do enriquecimento, da força interior que todo homem deve ter para vencer na vida. Eu te peço agora que esta riqueza se manifeste neste coração, acima de tudo, meu Pai, abrindo os olhos espirituais, para que eles tenham a capacidade de discernir os seus caminhos, para que o que acabamos de ler eles possam absorver e entender que quando o Senhor falou que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso e o próprio mundo rejeita o tenebroso. Quando a pessoa está nessa condição, meu Pai, ela não consegue nada. E é por esse motivo que eu te peço que se há alguém aqui agora me ouvindo e recebendo essa oração que está com os olhos nesta condição, que tem olhos somente para analisar tragédias, catástrofes, olhos que só enxerga a imperfeição dos homens, as coisas que dão errado, olhos que só olham para o mal que existe na humanidade, olhos que somente olham as coisas ruins que as pessoas praticam, e isso diminui a sua capacidade de amar aqueles por quem o Senhor pagou um preço muito alto. Eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor venha, em o nome do Senhor Jesus, pingar o colírio do teu Espírito Santo nestes olhos, para que eles tornem-se olhos bons, capazes de enxergar a bondade no meio do caos. Porque existe muita gente boa nesse mundo, muita gente injustiçada, existem muitas coisas bonitas para se ver, existem muitas coisas que vale a pena oferecermos a nossa atenção. E é isso que eu te peço, que o Senhor ajude esta pessoa a direcionar o seu olhar para coisas que enriquece, que fortalece, que potencializa a sua visão espiritual, para que eles não percam o Senhor de vista, para que eles tenham a capacidade de enxergar as oportunidades que o Senhor cria, para não viverem perdendo tempo, meu Pai, com a cegueira, quando observam as coisas ruins que há no mundo e perdem a capacidade de enxergar as oportunidades de Deus. Te peço agora que o Senhor dê esta capacidade para que os olhos espirituais do teu povo sejam abertos e com eles possam iluminar o seu corpo, para que no lugar onde chegar eles sejam reconhecidos, valorizados, respeitados, honrados, desejados e queridos. Quantas pessoas, meu Pai, que quando chegam em determinados ambientes
aquele ambiente fica melhor depois da sua chegada. As pessoas percebem que estão perto de alguém que tem uma natureza aberta, leve, uma natureza que compartilha frescor, vida, vitalidade e força. É aquela pessoa que não abre a boca para confirmar a maldade que há no mundo, mas quando abre a boca compartilha coisas que edifica, que fortalece, que promove alegria e produz esperança. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que aqueles que estão me ouvindo agora tenham essa característica, que eles tenham esse aspecto glorioso da presença de Jesus em suas vidas, porque foi assim que os samaritanos reconheceram que estavam diante do Filho de Deus, porque ele não entrou na aldeia dos samaritanos para representar uma religião, não entrou com a missão do judaísmo ou de qualquer outra religião que existe no mundo. Ele entrou simplesmente como o Filho de Deus, que começou a compartilhar com eles a leveza da sua presença, e a experiência foi tão forte que a tua palavra diz que quando o Senhor Jesus saiu daquela aldeia dos samaritanos, eles que não gostavam de judeus pediram para Jesus ficar um pouco mais, porque eles se sentiram muito bem na companhia dele. Te peço agora que todos que me ouvem agora tenham essa característica, que eles levem a paz verdadeiramente como fruto da sua experiência pessoal contigo, meu Deus, e não somente da boca para fora, e não somente aquela palavra que quando a pessoa diz, soa como falso, porque não tem a energia da verdade que envolve as coisas que verdadeiramente vêm desse lugar. Eu abençoo esta vida com a força, a paz, a união, a capacidade, a ideia criativa, a força do enriquecimento, que ela realize o desejo do seu coração, que more na casa que deseja, que ande no carro que tem a necessidade, que tenha o corpo saudável para conduzir o seu espírito, tenha alegria de viver e possa desfrutar do que há de melhor nesse mundo, com a felicidade que o Senhor compartilha no espírito de quem te conhece. Eu abençoo esta vida agora com a força, saúde, vitalidade, alegria, brilho nos olhos, e que eles tenham, meu Pai, toda a condição para estar naquele lugar onde o Senhor mostra a oportunidade que o Senhor cria para promover aqueles que andam contigo. Ajuda nesse momento e oferece a oportunidade para aqueles que têm te honrado nesse ministério, que têm amado o Senhor nesse trabalho que eu faço, aqueles que lançam o melhor das suas produções nesta mesa para a produção desse trabalho, que o Senhor olhe para eles e faça o que o Senhor diz em tua palavra, cria a oportunidade que eles precisam para progredir na vida, para que eles reconheçam naquele dia que vale a pena honrar o Senhor nesse ministério, honrar o Senhor, a tua mesa, a tua obra, o teu serviço, no espírito da graça, da paz e da leveza. Eu os abençoo com a saúde e que esse copo com água receba agora o bálsamo da cura e da restauração, que o seu corpo seja forte, que o teu coração tenha paz e alegria. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água com fé, a bênção de Deus repousa sobre você, aí, agora, onde você está. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Receba um forte abraço, amigo Epitácio Magalhães.
tenha uma noite de paz, muito repouso e segurança. E saiba, você está construindo um destino glorioso na presença de Deus. Fica com o Senhor até amanhã às 20 horas nesse mesmo canal. Aqueles que não se inscreveram ainda, faça isso. Ative o sininho, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas que você quiser. Essa janela está aberta para aqueles que Deus chama e dessa forma você está facilitando para que eles tenham acesso à riqueza que Deus compartilha conosco nesse momento, nesse lugar, nessa mesa que Ele põe para cada um de nós. Uma noite de vitória. Todos que escreveram aqui, vou ler e vou olhar direitinho tudo que vocês escreveram e vamos apresentar ao Senhor ainda hoje em oração, agradecendo ao Senhor nosso Deus por sua vida, tá bom? Fica com o Senhor, muita vitória, muita paz. E se lembre que esse final de semana temos um encontro marcado em Atos ao vivo e a cores. Fique ligado e se prepare para isso, tá bom? Beijo grande e até amanhã.